Ana Paula estudou direito, mas não queria ficar presa dentro de um escritório. Ela queria algo mais dinâmico, sem sair da área, e correu atrás desse sonho. No programa Meu Negócio Nômade de hoje, vamos conhecer a rotina dessa advogada que estudou em Santa Catarina, onde começou a carreira e logo se mudou para o Rio de Janeiro. Quis o destino que ela voltasse para a terra natal até receber uma proposta para trabalhar em São Paulo, onde está desde então. Na capital paulista, montou o próprio escritório, mas passa o dia na rua prestando serviços aos clientes. A Ana Paula decidiu investir numa área pouco explorada pelo direito e hoje oferece serviços jurídicos voltados para o entretenimento, marcas, patentes e direitos autorais. Olá, tudo bem? Bem-vindos! Eu sou Ana Paula Borges Martins, sou advogada, sócia fundadora do AP Borges Martins Advogados. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês. Eu me formei em 2015 e queria trabalhar com a área de entretenimento. Meus pais são artistas, né? Meu pai era artista plástico, minha mãe cenógrafa e figurinista. E eu queria trabalhar com essa área. Eu sou de Florianópolis, sou formada pela Federal de Santa Catarina. Só que lá não tem muito mercado, né? Então acabei tentando a minha carreira no Rio, fiquei 1 ano no Rio, não deu certo, voltei para Florianópolis. Fiquei 3 meses lá pensando no que eu ia fazer, né? Acho que muitas pessoas na área jurídica acabam seguindo na questão de fazer concurso público, né, tentar um concurso público. Eu realmente queria ir atrás do meu sonho, que era trabalhar com essa área de entretenimento e direitos autorais. E aí tive uma proposta para vir para São Paulo e vim para cá e estou aqui há 6 anos. Eu atuo na área jurídica tem 15 anos, sou advogada há 8 anos. Precisei abrir uma PJ, né, uma sociedade unipessoal de advocacia. Até hoje eu sou a única sócia. O restante do pessoal ou são estagiários ou advogados associados. E eu abri lá em Santa Catarina mesmo. A PJ ela precisa ficar vinculada aonde está minha OAB, minha inscrição, né, da Ordem dos Advogados. Eu tenho uma inscrição aqui em São Paulo para poder atuar aqui e também em Santa Catarina. Quando eu estava na faculdade, a gente tem contato com várias matérias que são do nosso dia a dia, assim, né? Que é direito de família, sucessões, direito civil em geral, direito penal, né? Então essas são as áreas, as primeiras que você tem mais contato e geralmente as pessoas seguem, né, essas áreas. Mas eu não me identificava com nenhuma delas, assim, né? Eu achava legal o direito penal, direito civil, mas nada que me chamava, assim. Aí por um período eu estudei bastante direito ambiental, né? Eu adoro as plantinhas. Mas ainda assim, sabe, não me estimulava. E aí, como eu sempre convivi muito na área artística, né, assim, meus pais são artistas, então eu circulava muito por teatro, cinema, eu comecei a ver, nossa, eu gosto tanto disso, eu queria muito associar isso a que eu já, né, já circulo, já frequento, com a minha profissão, né, então, por conta disso que eu comecei a trabalhar com essa área de entretenimento, fui atrás do meu sonho, né, precisei ir para um grande centro. No começo foi difícil, né? Até você se acostumar à cidade, conhecer as pessoas, fazer networking. E também acho que um pouco da questão de ser mulher, né? Depois que você sai da faculdade, se sente algumas entravas, assim, do que quando ainda está no âmbito acadêmico não são tão evidentes. Aí no começo da minha carreira eu atendi algumas empresas, né? Na área de entretenimento, eu atendi um canal de TV aberta. Depois atendi um canal de YouTube, já atendi algumas produtoras audiovisuais. E um mês antes da pandemia, eu decidi abrir meu próprio escritório, né? Não sabia que a pandemia ia acontecer, então foi muito desafiante. O primeiro ano do nosso negócio foi também o primeiro ano da pandemia. E a gente super tirou de letra, assim, os clientes gostavam muito do nosso trabalho, a gente continuou evoluindo, crescendo. E estamos aí, já vamos completar 3 anos já. Hoje em dia a gente está com 3 pessoas no escritório fixa. A gente tem alguns consultores sêniores que trabalham pontualmente em demandas mais complexas, né? Porque a gente ainda não é um escritório muito grande, então a gente não tem também como manter esses profissionais dentro da nossa estrutura, né? Pagando o valor que eles valem. E ao mesmo tempo eu quero que a gente cresça de um modo sustentável,
para poder manter a qualidade do trabalho, sabe? Eu não tenho muita pressa da gente crescer rápido, tomar super visibilidade e a qualidade do trabalho cair, né? Então, indo um passo de cada vez. Entrar na área de direito do entretenimento foi uma escolha, assim, não é por acaso que eu passei a trabalhar com isso, até porque não é uma demanda muito grande, né? Na área jurídica como trabalhista, tributário, né? Essas áreas são mais fáceis, às vezes, de você conseguir ter um primeiro contato de trabalho, um estágio, né? Então, ainda mais em Florianópolis, que não tem, né? A gente não tem tantos canais, tanta produção audiovisual, tanta produção artística no geral. Então eu busquei mesmo, né? Eu fiz uma pós-graduação nessa área, na Escola Superior de Advocacia. É uma especialização que é propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia. Já fiz vários cursos livres também e agora eu tô querendo tentar um mestrado nessa área de propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual é marcas, patentes e direitos autorais, né? A gente é mais focado em entretenimento. Aí, claro, dentro do entretenimento a gente atua em vários setores, né? Contrato, civil, contencioso, que é processo judicial. Mas, assim, se for compartimentar o direito, a gente é mais especializado em propriedade intelectual, que aí dentro tem marcas, patentes e direitos autorais, que é mais voltado para o entretenimento. Então, as primeiras empresas que eu comecei a atender aqui em São Paulo foi por meio dessa PJ. Eu ia até presencial nas empresas para atender, né? Depois que eu de fato assumi a PJ como um escritório, né? Com um site, uma página no Instagram, passei a não ir tanto presencial e ficar mais em contato com a minha própria equipe. E a gente tem um espaço físico que a gente atende num coworking, né? Que inclusive é uma assinatura que a gente consegue usar no mundo todo. E isso foi muito bom para poder atender, inclusive, clientes que a gente tem fora do Brasil. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é em Coral Gables, que é uma cidade muito próxima de Miami. E aí eu fui lá em Miami para visitar esse cliente e tal, e aí no dia ele falou, eu vou estar num evento em Miami Beach, não sei como é que a gente vai fazer para se encontrar. Daí eu falei, não, fica tranquilo, porque a gente tem um espaço físico que a gente pode te receber. Então foi excelente, assim, ter essa questão nômade, né, bem associada à questão do programa. Porque a gente consegue ir até o cliente atender onde ele está, né? Não necessariamente ele vir até o nosso espaço físico, e isso é muito bom para, inclusive, clientes que são de fora do Brasil, assim, né? De fora de São Paulo, enfim. É bem desafiador para mim morar em São Paulo e trabalhar aqui, porque minha família é toda ou do Rio de Janeiro ou de Florianópolis, mas acaba que eu optei por ficar aqui por conta da maioria dos clientes que a gente atende, né? O foco no setor de entretenimento é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas aí, claro que a gente acaba fazendo amigos, né? Construindo novas relações, até tendo relação com os próprios clientes. Vários clientes são meus amigos também, frequento a casa, já casei alguns clientes, já separei alguns clientes. Quando eu comecei a estudar na faculdade, eu queria fazer concurso público, né? Eu queria muito fazer concurso para o Ministério Público. Hoje em dia até tenho amigos que são promotores, foram colegas de faculdade. E aí eu fiz muito estágio em órgão público. Eu já trabalhei na Procuradoria do Estado, Ministério Público, Tribunal, e eu não conseguia me ver naquele dia a dia, naquela rotina, sabe? Maçante, todo dia a mesma coisa. E aí, por um período, eu fiz um estágio, né? Eu fui assistente jurídica num escritório, já um escritório grande, reconhecido. E aí eu comecei a achar tudo muito dinâmico e comecei a gostar daquela rotina, né? Um dia você vai no tribunal, enfim, vocês vão ver um pouco do meu dia, vão conferir como realmente é. Então, um dia você vai no tribunal, no outro dia você atende um cliente, no outro dia você faz um trabalho mais técnico, né? Mais de casa, assim, um pouco mais no escritório. Você fica muito em contato com a área de produção, né? Então, com o cliente que você está atendendo, você tem que entender o negócio do cliente, né? Não é só um juridiquês ali. O jurídico ele tem que refletir a realidade do cliente, né? Que a gente está atendendo. A área de entretenimento, cada setor tem a sua especificidade, sabe? Então, a área de música, né? Cada gênero musical tem os seus players específicos, tem as suas rixas específicas. Né, a área de audiovisual tem todos os órgãos, às vezes, voltados para isso. Né? A gente lida com a Ancine, na área de TV a gente lida com a Anatel.
Então tem um regulatório, às vezes específico para cada área do entretenimento. Aí, entretenimento voltado para a internet são outros problemas, né? Então, na área de entretenimento é muito rico, assim, cada setor tem seus próprios problemas e você tem que entender toda a cadeia produtiva, para onde que o valor tá circulando, para poder refletir isso no trabalho e nos contratos. Eu acredito que é importante para o profissional da área jurídica ter essa versatilidade, né? Olhar para o negócio do cliente e ver o que ele precisa. Ele precisa mais de uma blindagem técnica ou ele precisa ter uma velocidade maior de resposta, né? Porque às vezes é um pouco isso, resolver. Como vai resolver, né? Produção é um pouco assim, né? Tem que resolver. Como vai fazer, aí se vira. E aí essa área que eu atuo, né? Que é entretenimento, propriedade intelectual... não tem nas disciplinas obrigatórias, geralmente das faculdades. Então, a maioria das vezes as pessoas elas têm que buscar um conhecimento, né, um aperfeiçoamento depois, assim. Isso faz com que a área de mercado desse setor fique mais nichada, a gente não tem tantos profissionais, né? Então, por exemplo, eu sou de Florianópolis, eu rapidamente já galguei um espaço. E foi ótimo, assim, porque aí tem bastante oportunidade, né? Do que, por exemplo, se fosse uma área trabalhista ou tributária, até eu ter uma carteira consolidada, ser relevante, talvez fosse demorar um pouco mais. A gente atende bastante produtores audiovisuais, entretenimento na internet, então canais de YouTube, né, influencers, gamers, é uma área que tem despontado bastante, né? Principalmente depois da pandemia, né, a produção de conteúdo na internet ficou bem aquecida. Shows, né, agora com a volta dos shows também, tem bastante shows, exposições imersivas a gente tem feito bastante. E aí eu acho que essa área de cruzeiros também temáticos é uma área que vai dar uma aquecida para esse ano, né? Eu acho que ter um espaço físico para a equipe, acho que fica mais fácil para eles se sentirem parte de um todo do que cada um trabalhando da sua casa, sabe? Claro, a gente tem reuniões semanais, que a gente se encontra todo mundo. Eventualmente a gente se encontra presencial também, né? Não é todo dia. Mas eu acho que talvez o que dificulta é ter uma rotina, né? Principalmente o pessoal que é mais novo, assim, os estagiários e tal, ter uma rotina de trabalho. Acho que para eles é um pouco... é o que dificultaria, assim. Eu acho que clientes que são mais velhos, que têm essa visão tradicional do escritório de advocacia, sabe? De você ir para um lugar, de ter a balancinha lá, que é até uma coisa que eu falo que no escritório é abolida. Balancinha, a gente não é um escritório tradicional, sabe? Para ter balancinha. Então, acho que clientes mais velhos assim, se sentem mais confortáveis de ir até o espaço. Aí a gente tem um espaço físico, né? Que é remodelado, assim, com essa questão de ser um cowork. E eu acho que é a rotina da equipe, acho que impacta um pouco, sabe? De eu não estar tão presente, acho que seria um... Mas, no geral, acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos, porque como a gente é um trabalho técnico, né? Assim como a gente, como contadores, não precisa ter ferramentas, né? Você não precisa ter um centro cirúrgico, enfermeiros, ferramentas para fazer, né? Como, às vezes, profissionais da área de saúde, que é dentista. Então, como é um trabalho técnico, eu só preciso de um laptop, na verdade. Eu não preciso de um espaço físico, né? Preciso de uma internet e um laptop. E aí, a partir disso, eu consigo fazer o meu trabalho, eu e a minha equipe. Uma dica para quem está iniciando na advocacia... eu acredito, primeiro de tudo, estudar bastante a área que você quer atuar, né? Então, por exemplo, como eu falei, essa área de propriedade intelectual e entretenimento, a gente não tem na faculdade, então ir atrás de cursos sobre isso. Fomentar networking, né? Conhecer pessoas que já trabalham nessa área, que já estão consolidadas. Participar de eventos. Estamos de volta com o Meu Negócio Nômade.
Hoje acompanhamos a rotina da Ana Paula. Ela é advogada e passa o dia na rua atendendo os clientes e acompanhando os processos jurídicos. Vamos acompanhar um pouco do trabalho dela, que deixou o sul do Brasil para investir na carreira na maior cidade do país. Hoje a gente veio despachar aqui no Fórum João Mendes. A gente está com um caso bem delicado no escritório, que a gente tem que ter uma proximidade maior com os magistrados. A gente tinha uma juíza que inicialmente atuava no caso e agora a gente vai ter que se aproximar mais do atual juiz. Nessa área que eu atuo, que é propriedade intelectual, é difícil a gente ter audiência. Geralmente é mais peças no processo. A gente tem que ter uma proximidade maior com o juiz só para ele ter mais atenção para o nosso caso, né? Nesse caso em específico, a gente até está pedindo um depoimento pessoal da parte, mas essa área não tem muita atuação, não tem muita oralidade, né? Não tem muito depoimento, é mais escrito mesmo. A gente tem vários fóruns, né, na cidade e esse é o principal que a gente atua nas várias especializadas empresariais. Vamos lá despachar com o magistrado. Então, depois de despachar com o magistrado, uma parte da rotina de advogado é atender os clientes presenciais, né, principalmente advogado que não tem escritório fixo. Então, hoje a gente veio aqui para eu atender um cliente que a gente tem fixo no escritório. A gente já atende eles desde julho. No começo a gente vinha mais presencial, né? Eles precisavam de uma atenção maior. Quando tem um período de exposição, de produção mais acentuada, a gente tem que vir com mais frequência para ficar mais próximo da produção. Vamos lá, então. Aí eu fico observando o mercado, né, vendo quais os players que estão despontando. Isso tem muito a ver com o que está em alta no mercado, né? Então, na época da pandemia, tinha muito streaming, né, muito conteúdo online, internet. Aí depois, com a volta do entretenimento ao vivo, shows, exposições imersivas. E aí eu fico de olho, ou às vezes as pessoas ficam sabendo sobre o trabalho do nosso escritório. Indicações de ex-clientes também acontece bastante. E também indicação de outros profissionais que não lidam com o direito do entretenimento, não lidam com direitos autorais. E aí a gente faz parceria, né? Profissionais que lidam, por exemplo, com direito de família, imobiliário, indicam pra gente. E aí a gente também acaba indicando essa demanda para esses outros profissionais. Também dou cursos na área, palestras, isso também dá bastante visibilidade, né? Para que outros clientes tenham conhecimento acerca do nosso trabalho. Eu escrevo livros, escrevo artigos acadêmicos, né? A gente faz algumas lives, a gente tem um projeto de mulheres na propriedade intelectual, que a gente chama profissionais já reconhecidas no mercado para a gente bater um papo. Então aí acaba que fomentando o assunto faz com que você fique, assim, num espaço de visibilidade, né? O bom de não ter um espaço físico é que a gente fica mais adequado a um negócio do cliente, né? Então, a necessidade do cliente, essa questão dele não precisar se deslocar para nos encontrar. Às vezes ele prefere mesmo, né? Ele tem uma agenda, às vezes, muito apertada, então prefere que a gente vá até ele do que o inverso. A gente faz muita também videoconferência, né? Não necessariamente a gente precisa estar em contato físico com o cliente, como é, por exemplo, um profissional na área médica ou um dentista que precisa examinar o paciente, né? Como o nosso trabalho é mais técnico, a gente consegue fazer muita coisa à distância, não necessariamente estar em contato físico. Com relação ao deslocamento, eu uso bastante, aqui em São Paulo eu uso transporte público, né? Que às vezes você vai mais rápido, né? Quem mora em São Paulo sabe disso. Que às vezes você vai mais rápido de metrô do que de carro, de Uber, né? Às vezes aí eu tô um pouco atrasada, aí eu me desloco com Uber. Mas o transporte público em São Paulo acho que é muito bom, assim, para ganhar tempo. Bem, um escritório de advocacia, diferente de outras áreas, de outros tipos de empresa, né? Eu participo de todas as etapas, né? Então, desde a captação, principalmente da captação, geralmente as pessoas chegam no nosso escritório por conta da minha carreira, de algum reconhecimento que eu tenho na área. E aí eu participo de tudo, desde a captação, desde mandar um orçamento de serviço,
revisão da parte técnica, né, monitoramento de prazo. Acho que como tem muita essa questão de ser o meu nome, né, o nome do escritório de advocacia sempre tem que ser o nome do sócio, então é meio que a sua credibilidade que está em jogo, assim, então você tem que estar sempre buscando controlar tudo que está acontecendo com o cliente, né? Acho que diferente de uma empresa que fica por trás de uma marca, né, tipo, você não vê muita pessoa, assim, quem que é o responsável por aquilo. Mas eu acho que o escritório de advocacia tem um pouco esse diferencial, assim, a credibilidade, a confiança tem um grau muito alto, assim, que a gente tem que atingir. A gente está sempre atento ao mercado, né, quais são as novas tendências, né, que também vem novas demandas jurídicas, né, o advogado ele tem que estar sempre à frente dos problemas, né, tem que estar sempre prevendo. Acho que também estar atento às mudanças legislativas, né, que às vezes, por exemplo, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente teve que ficar mais atento a isso para poder ter uma previsão contratual nos contratos dos nossos clientes. Acho que fazer cursos também para se reciclar, para ver novas ideias, trocar ideias com outros profissionais que têm atuado na área, né? Eu acho que até também uma questão de mudança política, né? Agora com a volta do governo Lula a gente vai ter um incentivo cultural maior, então isso também cria uma demanda de projetos incentivados, que é uma área que a gente também atua no escritório. Então, assim, observar os impactos políticos no mercado, né, no nosso caso que é entretenimento, e estar atento que vai ter um aumento de produção voltado para essa área. São inúmeras dificuldades, né? Eu acho que manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, eu acho que todo mundo que tem um negócio é muito apaixonado por aquilo que faz. E se vê muito tomado por aquilo, final de semana, madrugadas, então ter um pouco também dessa separação. Não, agora eu vou cuidar um pouco de mim como pessoa física, né, não só pessoa jurídica. Acho que ter colaboradores que realmente vestem a camisa, sabe, que não vê só como um cabide de emprego, né, só um salário. Realmente a gente está lidando com sonhos, né? A gente está querendo construir e fazer um diferencial no mercado. Pelo menos eu tenho esse propósito, assim, com o escritório. Não ser só mais um escritório de advocacia, mas qual que é o nosso diferencial de mercado. E procurar profissionais que realmente se identifiquem com esse propósito, né? Que realmente... E também acreditem, né? Que eu acho que tem um pouco isso. Como um negócio às vezes está começando, ninguém às vezes põe muita fé, sabe? Então... Claro, a pessoa às vezes talvez prefere entrar no escritório já consolidado, que já tem um nome, que é muito mais fácil, né? Você já entrar numa causa que já tá ganha, assim, né? Que já é um escritório que já tem um renome. Então, é um pouco assim, você acreditar muito no que você tá fazendo e conseguir transmitir isso para os colaboradores. Eu gosto muito de trabalhar com clientes que estão alinhados aos novos mercados, e entretenimento na internet é uma coisa que eu gosto bastante. Uma época eu fui head de um grande canal do YouTube e foi muito desafiante, porque era um nicho de mercado da área de música, então entender esse nicho de mercado, entender as políticas, por exemplo, de comunidade do YouTube, né, que tem um regulamento próprio. Uma dica para quem está iniciando na advocacia, eu acredito, primeiro de tudo, estudar bastante a área que você quer atuar, né? Então, por exemplo, como eu falei, essa área de propriedade intelectual e entretenimento, a gente não tem na faculdade, então ir atrás de cursos sobre isso. Fomentar networking, né, conhecer pessoas que já trabalham nessa área, que já estão consolidadas. Participar de eventos. Eu acho que ter contato também com profissionais que provavelmente serão seus futuros clientes, né? Então, não necessariamente pensar numa questão mercadológica de vender um serviço, mas realmente criar relações com essas pessoas que você atende, né? Ter uma amizade, realmente ter uma proximidade com elas.